Segunda temática que eu quero trabalhar com vocês a partir da carta de Gálatas: anjos. Como os anjos aparecem em Gálatas? Nós temos que reconhecer que não é de forma muito positiva. Nós temos aqui diante de nós as únicas duas expressões em que anjo aparece em Gálatas, e não são muito positivos. Eu posso até adiantar para vocês que os anjos aparecem nas cartas paulinas de 4 maneiras diferentes, e em 2 delas nós não temos assim uma perspectiva muito positiva a respeito da menção e do papel destes anjos. Em 2, sim, em 2 eles são descritos de forma positiva, mas nem sempre. Entenda então que quando a palavra ângelos aparece, nem sempre automaticamente na palavra há o elemento positivo, às vezes há o elemento negativo. Quer um exemplo fora de Gálatas, talvez mais claro do que estes 2 que apareceram aqui? Quando Paulo, lá em 2 Coríntios, está falando sobre o espinho na carne, ele diz assim: Deus me permitiu um espinho na carne, ângelos Satã, anjo de Satanás. Olha, é um anjo de Satanás. A palavra anjo aparece. Então, quando você lê a palavra anjo, não é automático que a coisa é positiva. Às vezes não é. Essa primeira, por exemplo, aqui não é uma coisa positiva. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Parece um argumento retórico, não é? Parece. Mas não é apenas argumento retórico. Por quê? Dá uma olhadinha comigo no 3,19, que apareceu na tela também. Qual, pois, a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela palavra de um mediador. Viu aqui? A palavra anjo relacionada com o quê? Com a lei. E no argumento paulino, na carta aos Gálatas, a lei não é uma coisa muito boa, não. O Paulo liga os anjos à lei. Isso não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa, você vai perceber isso com mais clareza à medida que eu for trabalhando com você o tema. Essa relação entre anjo e lei aparece na carta aos Hebreus também. A lei promulgada por meio de anjos. Como é que nós entendemos esta frase? Na tradição judaica, isso estaria claro. No nosso texto bíblico, o Antigo Testamento, na versão bíblica que nós usamos, não é tão claro assim. Por quê? Porque na tradição judaica, no momento em que o Moisés recebe a lei lá no monte, os judeus interpretavam aquele texto, dizendo que foi por meio de anjo que Deus entregou a lei para Moisés. Não foi diretamente. Porque para o judeu, Moisés não poderia ter contato direto com Deus para receber a lei assim. Então, o judeu entendeu o seguinte: então Deus entregou por meio do anjo. Está lá o Moisés, Deus entregou para o anjo entrega para Moisés. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com Jacó, quando Jacó volta do exílio para se encontrar com o irmão dele, né? Na descida para se encontrar com o irmão, e ele lutou com um anjo. Tem versão que traduz lutou com Deus. Veja aqui, a expressão lutar com Deus, o judeu percebeu, pera lá, não dá para lutar com Deus, né? Não dá nem para chegar perto, né? Então não é Deus, é um anjo. Perceba que neste caso, o anjo tem um papel nestas tradições judaicas, que é criar uma distância entre o ser humano e Deus. Este é o papel dos anjos aqui. Por quê? Porque a relação nossa com Deus, nesta perspectiva judaica, não é direta. Ninguém pode ter contato com Deus. Com o anjo pode ser que tenha, mas com Deus não. Por isso, a ideia de que a lei foi entregue a Moisés por meio dos anjos. Aparece não só em Paulo, aparece em Hebreus também, tá? E lá em Hebreus, quando esta ideia aparece, o autor de Hebreus está comparando o Evangelho, Jesus,
A lei e os anjos. Quem é maior? Evidentemente é o Evangelho, porque foi entregue pelo próprio Jesus. E a lei? A lei pelos anjos. A lei perde. Percebeu a maneira como estes textos estão tratando aqui a lei? Relacionar anjo com a lei não é uma coisa boa. Não é uma coisa positiva. É vincular anjo ao legalismo. Tá? Pois bem, e além do aspecto retórico que também está aqui na tela, né? O 1:8 pode ser apenas um argumento retórico. Se o anjo aparecer para vocês, ainda assim, vocês não vão receber nada dele, além do que eu já preguei para vocês.